Pessoal, boa noite a todas e a todos. Boa noite! Primeiro, quero aqui agradecer a presença de todos e de todas, né? Esse é um ano difícil para nós, né? Um ano difícil para a humanidade, um ano difícil para todos aqueles e aquelas que, de alguma forma, direta ou indiretamente, fomos atravessados por uma das expressões mais duras da desigualdade, da injustiça, do desequilíbrio ambiental que foi essa pandemia. Esse foi um ano de muitas perdas. Nós aqui estamos falando dos 30 meses da morte, que foi um crime político, que o Brasil quer saber quem matou Marielle Franco, quem mandou matar Marielle Franco. Eu sei que muitas pessoas aqui atravessaram perdas. Muitas pessoas atravessaram perdas. Parentes próximos, colegas de trabalho, companheiros de militância, filhos e filhas, pais, pessoas que para nós tinham o nosso afeto. Eu perdi minha mãe há 4 meses, exatamente há 4 meses. Eu ainda não superei. Foi a dor mais forte que eu já senti na vida. E ainda sinto. Perdi 3 tios, no espaço de 8 dias, 2 por Covid. E isso não pode ser tratado do ponto de vista individual, tão somente. Porque a nossa vida é em coletivo, queiramos ou não. A nossa vida ela é pulsada em coletivo, ela é vivida em coletivo. Porque essas perdas, elas foram perdas que foram agravadas pela desigualdade, pela falta de justiça, de acesso à saúde pública, pelo racismo ambiental. Racismo ambiental. O desequilíbrio ambiental não é o mesmo para brancos e negros, ou para indígenas e não indígenas, para a injustiça ambiental. Nesse momento de tantas perdas, é absolutamente necessário lembrar quem foi que foi para a linha de frente para salvar milhões de pessoas. Foi a trabalhadora do SUS, que ganha em média R$ 1.200 e é chamada de inimiga pelo Paulo Guedes. Foi o trabalhador, a trabalhadora da educação, que sem ter condições alguma conseguiu manter algumas atividades escolares, e quando o seu aluno e aluno não tinha acesso, porque não tinha equipamento, porque não tinha internet, ele ia na porta da casa e entregava o TD, que ele batia com o dinheiro do próprio bolso no interior do Ceará, e eu vi isso. Foi o trabalhador da limpeza urbana, aquele e aquela que faz o serviço público. Foram anos de muitas perdas, mas também de muitos aprendizados. Não é possível continuar do jeito que a sociedade vinha até agora. O capitalismo não oferece nenhuma condição de sobrevivência à humanidade. Porque a lógica do capitalismo, ela é elitista, racista, patriarcal, misógina, homofóbica e destrutiva. Portanto, a saída para essa crise não é uma volta, não é um retorno às formas do passado, não é falar de um novo normal, porque foi o normal que nos trouxe até aqui, porque tornou-se normal a desigualdade, a destruição ambiental, o racismo, a misoginia e a violência. Esse é um grande aprendizado, sobretudo. E é por isso que a gente se lança mais uma vez na política, porque as nossas perdas, elas não nos fazem só melancolia e dor. Elas fazem com que a gente transforme essa dor e esse luto em luta. Dê um outro caráter à nossa própria vida. E a gente se encontra no outro. Nesse momento de tanta refração dos afetos, a gente encontrou jeitos de fazer com que o nosso afeto, mesmo assim, ele transbordasse. O nosso afeto e as nossas convicções. Se havia alguma dúvida nesse país de que era necessário, como continua sendo, transformação profunda nas estruturas sociais, não há dúvida alguma. Não foi o mercado que foi lá no Marrocos, no Grande Bom Jardim, para oferecer saúde. Não é o mercado que vai na Rosalina, lá no Tatu Mondeiro, no Miguel Arraes, no Raquel de Queiroz, no Palmeiras 1 e 2, no Barroso, lá no Almirante Tamandaré,
não é o mercado. Quem vai lá é, sobretudo, o trabalhador e a trabalhadora do serviço público que nós queremos valorizar e ampliar. Mas mais do que isso, essa pandemia provou que há um valor gigantesco no nosso povo, que é o valor da solidariedade. Quem foi que chegou lá no Agamar? Quem foi que chegou lá no Barroso, né, dividindo o pouco que tinha, porque o desemprego aumentou, porque a fome aumentou? Foi o próprio povo auto-organizado, e que não está nos palácios, não está nos gabinetes, não está no poder, porque esses locais são locais que não foram feitos para que o povo pise. É muito importante valorizar o que seria do povo se não fosse a sua auto-organização solidária, consciente, capaz de reinventar as possibilidades de sobrevivência. Esse talvez seja um grande aprendizado que a gente também traga com a política. Ao lado das perdas, ao lado da dor, a força dos afetos e a força da solidariedade organizada. As pessoas às vezes dizem, não é, Raquel? Né? É muito comum, quando as pessoas olham para o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver e de onde a gente vem, as pessoas dizem assim: como é que vocês vão enfrentar as grandes máquinas? Como é que vocês vão enfrentar a força do dinheiro? Como é que vocês vão enfrentar, né, o abuso do poder político? Nós já fazemos isso todo dia, isso não é uma novidade para nós. Nós fazemos isso todo dia, de maneira absolutamente criativa e inovadora. Não é só nas eleições que a gente enfrenta o abuso do poder econômico e político, é na vida inteira. Não é só nos anos pares, é nos anos pares e ímpares, sobretudo nos anos ímpares, quando se luta por reforma urbana, quando se luta por saneamento. Está aqui a Raquel. Fizemos lutas juntos quando a Raquel foi despejada. Ela é uma removida urbana. O poder reacionário, repressivo, chegou e tirou a Raquel do teto dela. Assim como ela, milhares de outras mulheres negras, mães de solo, não tiveram teto por causa da força repressiva do Estado. Portanto, para nós existir não é uma novidade. Agora, é sobretudo importante entender o momento em que a gente está. De fato, não é um momento em que a gente pode ter nenhum tipo de vacilação. O quarto aprendizado que a gente tem, ao lado do afeto, da solidariedade, dessa dor e da permanência das nossas lutas, é a nossa capacidade de fazer unidade nos territórios a partir de pautas muito concretas. Alimento na mesa, renda na mesa, é o que vai permitir o arroz e o feijão. E a gente não quer o arroz cujo saco está custando mais de R$30, não. A gente vai querer aquele arroz, sobretudo lá da agricultura camponesa, ecológica, que ela é fundamental para a mesa do brasileiro. A gente quer, ao lado da proteção social com renda, a gente quer uma cidade que possa ser caminhável. Uma cidade, portanto, que tenha áreas, que tenha saneamento ambiental, que tenha áreas verdes, que não mate as suas árvores. Uma cidade que privilegie o transporte público ecológico e que não privilegie os grandes conglomerados do ônibus. Nós queremos uma cidade que proteja, sobretudo, aqueles que mais sofrem a violência. Sabe quantas mães, este ano, no Ceará, enterraram seus filhos entre 10 e 19 anos? 490 mães até o dia 12 de setembro, sexta-feira passada. Em Fortaleza, foram 160 mulheres, tias, avós, mães, madrastas, que enterraram seus filhos. E o que a interseccionalidade, sobretudo, nos ensina é que não se pode falar dessa dor sem falar de classe, raça e gênero. Portanto, nossa terceira bandeira e fundamental é que a gente quer que o poder público se volte à prevenção da violência e não como chega lá construindo torres de milhões de reais. Quem aqui é do Jamburuçu? Quem aqui é do Cacipesca? Qual é a primeira imagem que você tem quando você chega no seu bairro? É, por exemplo, que acolhimento? É uma torre de vigilância, é uma torre com homens armados, dizendo que a cidade
formal e real, ela não pode conviver sem muros e sem vigilância com a outra cidade, que é a cidade do apartheid, a cidade racista, a cidade elitista. Portanto, é por isso que eu queria concluir. Nós estamos começando aqui essa caminhada por renda, por uma agenda ambiental, pela defesa da vida da juventude, por inclusão digital a todos e a todas, para que ninguém mais sofra, que não pode ter o auxílio porque não tinha, por exemplo, o acesso, por políticas públicas de qualidade, por inversão de prioridade. Mas eu queria dizer que para nós é fundamental que a gente faça isso junto. E aqui eu queria elogiar muito os camaradas do PCB, mas sobretudo eu queria dizer da força dessa mulher, da Raquel Lima. A Raquel encarna uma força que é a força ancestral, a força de raiz, a força de quem carrega no corpo a própria resistência. Porque se não fosse resistente, não sobreviveria. A Raquel é isso. É mulher que foi despejada e que fez da sua luta, sobretudo, a luta da reforma urbana. Como ela tem orgulho de dizer, ela diz, eu sou mulher negra comunista, militante da reforma urbana. Eu queria agradecer muito, abraçando a Raquel e a todos os companheiros e companheiras do PCB. E quero dizer mais isso. Não tem sentido, quero concluir com isso, não tem sentido essa candidatura se ela não for para isso, para apresentar essas bandeiras, para educar, para mobilizar, para chamar as pessoas para a luta. Veja, as pessoas agora estão com muito medo, Estão com medo do bolsonarismo, do fascismo, que é, sem dúvida alguma, o nosso principal adversário, o nosso principal inimigo. Mas não se vence o fascismo introjetando o medo em nossos corações. Não se vence o fascismo com medo, porque o medo nos faz voltar a um passado de conciliações e de acordos. Nós não queremos como diz a Melchior, nós não queremos olhar para o retrovisor, nós queremos reinventar o futuro, nós queremos olhar para frente, nós queremos uma cidade inclusiva, solidária e ecológica, em que os meninos e meninas, negros e negras, possam caminhar na periferia com um brilho no olho, olhando o futuro sem ter medo da bala, seja a bala do Estado, seja a bala do mercado ilícito. Portanto, eu queria convocar vocês para animar essa esperança e animar a luta. Agora eu queria dizer mais uma outra coisa. Essa sede aqui, ela já teve muitos momentos. Ela teve momentos muito lindos, muito afetuosos, muito alegres, de muita vitória. Ela também teve momentos tristes. Teve um dia em 2016 que foi um dos dias muito tristes. Porque mesmo com uma votação muito bonita e muito expressiva, nós não conseguimos renovar o nosso pé lá na Câmara Municipal. Faz falta uma voz do pessoal na Câmara Municipal. Portanto, o outro convite que eu quero fazer a vocês é que a gente compense esses 4 anos sem uma voz do pessoal, chegando com vozes, chegando com muitas vozes, vozes de gente como a gente, vozes negras, LGBT, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos precários, dos precarizados, do povo de rua, dos catadores e catadoras, dos trabalhadores do setor de serviço, dos entregadores. Nós temos uma chapa linda, eu queria que essa chapa se levantasse aqui agora, viesse para pertinho de mim, que eu quero terminar, sobretudo, vendo essa foto, quero tramar aqui. É radical!